Olá pessoal, meu nome é Gelson Becker e eu estou aqui para botar uma novidade incrível para você. Nós da Escola de Ativação Profética estamos lançando um novo módulo, um novo conteúdo com várias aulas para você se tornar um empreendedor, para desenvolver dons, talentos e habilidades naturais, lapidar o diamante bruto e fazer com que você alcance plenamente o seu chamado, o seu comissionamento, a sua vocação existencial. Na Escola de Ativação Profética, um dos nossos módulos é descobrir a identidade e o destino. Falamos muito sobre cura, sobre libertação, sobre pregação do evangelho, serviço social, trabalho missionário nas diversas regiões dos ribeirinhos, sertanejos e nos centros urbanos do Brasil e do exterior. Temos viajado pelo Caribe, pela África e pela Europa, em especial na Coreia do Sul, dando treinamento para líderes em diversas igrejas e em diversas empresas que nos recebem para treinamento de liderança, treinamento motivacional e juntos alcançarmos o pleno potencial de cada equipe de trabalho. Eu tenho falado nos últimos anos muito sobre esse livro aqui, A Profecia das Sete Montanhas, do Johnny, lá em Atlanta, nos Estados Unidos, e é um livro que fala sobre 7 áreas de influência da psique de qualquer agrupamento urbano. Quando você pensa no apóstolo Paulo, o embaixador do reino de Deus, chegando na cidade de Éfeso, ele precisa se estabelecer e se relacionar comercialmente com aquela cidade. Ora, ele vivia de ofertas e ele agradece a algumas igrejas, em especial os filipenses, que participaram financeiramente com ele do projeto missionário, do projeto apostólico dele. Mas ora, ele tem que diminuir o tempo e a energia para o reino de Deus e se aplicar a vender tendas, a tecer tapetes e a comercializar. Essas habilidades comerciais são um código espiritual, um código profético que Deus dá para todo aquele que busca, bate, abre, busca e encontra, pede, recebe. Eu vejo Abraão com essa habilidade comercial, negociando com Abimeleque e com outros personagens ao longo da sua história. Eu vejo homens de Deus entrando em enrascadas e saindo de problemas por causa deste fluxo da energia financeira, da energia e da habilidade comercial, de relacionar-se, de causar uma boa impressão, de cumprir com o contrato e prestar serviço. Eu vejo ao longo da existência das Escrituras, homens e mulheres sendo capacitados e despertados, comissionados para o templo, e homens e mulheres tão ungidos e tão espirituais sendo capacitados pelo mesmo Deus, na mesma perspectiva do mesmo Espírito Santo, para o mercado de trabalho. A estes nós chamamos profetas e apóstolos no mercado de trabalho, nas 7 áreas de influência da sociedade. E ali em Éfeso tem um personagem chamado Demétrio, que tinha nas mãos as chaves comerciais da cidade de Éfeso. Por que as cidades da antiguidade elas tinham portões, elas tinham muros para se proteger de invasões de povos inimigos? Sim, para se proteger de povos invasores, mas acima de tudo, para controlar o fluxo da energia financeira. Quem entra nesses portões e atravessa essas muralhas está autorizado a comprar e a vender dentro desta cidade. Não era diferente na cidade de Éfeso, onde um homem chamado Demétrio ganhava muito dinheiro vendendo nichos de um ídolo chamado Diana, nichos de prata. E a profissão dos artífices e o lucro e o fluxo da energia financeira estava sendo transferida, estava saindo das mãos de Demétrio e dos seus artífices, estava vindo para o reino de Deus, estava vindo para homens e mulheres como o apóstolo Paulo e sua equipe, pessoas que estavam agora crendo que os ídolos feitos com as mãos dos homens são inúteis, mas que existe um único Deus acima de todos os deuses, e a este deve ser adorado. Ora, a pregação do evangelho sem a provisão financeira torna-se ineficiente e muitas vezes abre precedente para imaturidades, para manipulação, para não usar o dom profético para servir em amor, e sim usar o dom profético para se autoafirmar ou
para sobreviver financeiramente. Isso nós chamamos de imaturidade. Isso nós chamamos de Babilônia, porque é a mistura do sistema de valores do reino de Deus com o sistema de valores pagão. Às vezes você vê pessoas fazendo a coisa certa da forma errada, e às vezes você vê pessoas fazendo as coisas certas, da forma certas, para a glória do reino de Deus. Eu quero disponibilizar essa ferramenta de empreendedorismo digital para todos os nossos alunos da Escola de Ativação Profética, para que você, além de servir a Deus com a sua vocação profissional, existencial, lembre-se daquela aula onde eu falo sobre a lista de dons vocacionais em Romanos capítulo 8, diretamente ligados ao ministério do Pai, os dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, ligados diretamente ao ministério do Espírito Santo, e os dons ministeriais dados por Jesus em Efésios capítulo 4, os dons da ascensão, os dons da ressurreição de Jesus, os 5 ofícios ministeriais do Novo Testamento. Mas os dons vocacionais, naquela lista de Romanos 8, fala sobre pessoas com uma habilidade de presidir, de liderar, de ofertar, de contribuir. Pessoas que tiveram o Parnassá despertado, ativado, ligado profeticamente no seu interior. E elas se tornaram verdadeiros ímãs espirituais para atrair contratos, para fazer fechamentos comerciais, que são 2 códigos espirituais diferentes. O código espiritual para você atrair as possibilidades de negócio é um, e o código espiritual para você fechar, selar e receber é outro. Esse relacionamento Deus estabelece sacerdotes, sábios de Sião, homens de Deus com a inspiração divina para treinar, orientar e nortear essas pessoas, não apenas para que haja provisão financeira para a obra de Deus, muito mais do que isso, para que elas descubram e cumpram plenamente a sua identidade e o seu destino no reino de Deus. Talvez você esteja falando com uma senhora que frita pastel, faz coxinha e vende num isopor de casa em casa. Eu quero dizer que para a senhora, este conteúdo do empreendedorismo digital, do módulo de treinamento da Escola de Ativação Profética que nós estamos lançando, é fundamental, sine qua non, importantíssimo. Ou talvez eu esteja falando com um empresário que tem 2, 3, 4, 5 mil funcionários, um organograma na sua empresa com 50 ou 60 departamentos, áreas, equipes, cada um com o seu diretor ou coordenador local. Pessoas que possuem uma alta produtividade e muito mais do que vocacionadas para frequentar a igreja. Eles se tornaram a igreja e entenderam, descobriram-se em Deus como vocacionados para gerar emprego, vocacionados para gerar riqueza, vocacionados para gerar transformação social. Não importa se o seu mundo é simples ou se o seu mundo é sofisticado, o importante é que todos estamos caminhando para junto da glória de Deus. E ao nosso redor vamos manifestar esta glória, que põe em liberdade todos os filhos oprimidos que gemem com uma frequência eletromagnética de dor, de derrota, de fracasso, de frustração, de espírito abatido. Vamos auxiliá-los a descobrirem-se em Deus. E, inevitavelmente, quando o processo de amadurecimento espiritual acelera, começa, a pessoa se torna financeiramente bem-sucedida. Eu quero que você considere este módulo e esse conteúdo, pois estamos buscando pessoas que se tornem embaixadores do empreendedorismo digital. Assim como Jesus comissionou apóstolos para implantar o reino de Deus e o sistema de valores na terra, estabelecer e organizar a igreja, assim também a igreja nasce em Jerusalém com homens e mulheres comissionados como profetas e apóstolos para o mercado de trabalho. Havia 120 pessoas reunidas no cenáculo. Interessante, porque Paulo fala que quando Jesus corporeamente subiu aos céus, mais de 500 pessoas
testemunharam e presenciaram essa experiência. Jesus fala: permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E em Atos capítulo 2, na experiência do vento impetuoso e das línguas de fogo no cenáculo, não haviam 500 pessoas, haviam apenas 120. Não sei ao certo aonde os 380 estavam, se haviam ido ao shopping, se estavam em depressão, ansiedade e preocupados em casa, se estavam distraídos ou focados nos seus afazeres, nas suas rotinas administrativas, comerciais, mas sei que essas 120 pessoas, elas saem dali cheias do poder do Espírito Santo e não se tornam cléricas, não se tornam sacerdotes, não se tornam pastores remunerados. Eles se tornam embaixadores do reino de Deus, cheios de um quantum, cheios de um quântico de glória divina, e voltam para o seu mundo comercial. Quem era açougueiro e ficou no cenáculo 10 dias em jejum e oração com o apóstolo Pedro, agora volta para o seu açougue. Quem era costureira, volta a costurar roupa. Quem era sapateiro, volta a fazer sapatos. Quem era ferreiro, ferramenteiro ou forjava os metais naquela época, volta para o seu nicho e sua atividade comercial. E agora, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, neste nicho de mercado e nesta atividade comercial, ele simplesmente manifesta o reino de Deus. E um fenômeno semelhante ao que Paulo vai experimentar com as chaves comerciais de Demétrio e a influência da energia financeira e do altar de adoração centralizado agora em Jesus, não mais no antigo ídolo na cidade de Éfeso. Semelhante a isso, o mesmo fenômeno vai se repetir em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Veja, meu irmão, você está tendo a oportunidade de ser treinado e de participar de uma revolução financeira. Ser empreendedor digital quer dizer que em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar, num aeroporto, num lobby de hotel, numa praça de alimentação de shopping, contanto que você tenha acesso à internet, você vai poder disponibilizar estes recursos, ganhar dinheiro, criar um sistema de vendas automatizados, implantar essas ferramentas e fazer com que as pessoas compram, consumam, assistam aulas, vejam vídeos, façam downloads de apostilas ou simplesmente comprem produtos e a sua equipe despache pelo correio, mesmo que você esteja a quilômetros de distância. Ganhar dinheiro enquanto dorme é fundamental para que você não chegue no final da sua vida esgotado, cansado, desanimado, com alto coeficiente de trabalho e baixo coeficiente de produtividade. Livre-se dos funcionários ingratos, invejosos, que só te dão problema. Fique somente com os funcionários fiéis e com a sua equipe de alta produtividade. Eu quero perguntar para você, o que você prefere? Ganhar 1, 2, 3% sobre energia vital e a produtividade de 100, 200, 300 pessoas? Ou você quer ganhar 100% única e exclusivamente da sua energia vital, do trabalho de um único ser humano que no final da sua vida vai estar esgotado, vai estar com um patrimônio acumulado, mas que não desfrutou deste patrimônio que conquistou? Eu quero que você entenda, se você não tomar as rédeas do seu futuro agora, alguém vai fazer isso por você. Não se sinta desconfortável com as experiências e os traumas e os fracassos e as falências do seu passado. Tudo isso serviu de lição. Isso não foi uma sentença de condenação. Você não pode e não deve ficar preso a essa energia, a esta emoção, a este trauma. Isto foi algo que você vivenciou, sofreu, vai tirar lições, vai se esforçar diligentemente para não reproduzir este erro ou esta experiência novamente. Prepare-se para os novos erros que vão trazer novas lições, porque os erros que você ainda não cometeu vão te trazer aprendizado que você ainda não absorveu. Mas não vai ficar bloqueado emocionalmente nem espiritualmente as experiências mal-sucedidas do passado. Nós temos na rede de mobilização missionária, dentro da nossa escola de ativação profética, alunos
que tiveram uma experiência extraordinária com o YouTube. Coisa simples, sem conhecimento técnico, pessoas simples, sem ferramentas estratégicas. Dei para eles umas xerox de umas revistas que falavam sobre YouTube e como criar contas no AdSense, no AdWords, do Google. Eles assistiram alguns vídeos na internet de uma forma assim muito rústica, sem polimento e sem qualificação técnica nenhuma, começaram a produzir conteúdos. Alguns produzindo conteúdos devocional, bíblico, evangélico, outros não, produzindo conteúdo no seu nicho de mercado, na sua área, na sua profissão, alguns com idiomas, outros com compra e venda de criptomoedas, outros começaram a produzir conteúdos simplesmente na área de coaching, de motivacional, cada um na sua área de atividade. E eu lembro-me de um em específico que depositou no primeiro mês a primeira oferta da vida dele. Foi um dízimo, uma expressão de gratidão a Deus, pelo que ele estava começando a mudar a sua atmosfera e a sua energia interior. Eu lembro-me que foi R$78. Eu orei com um grupo de intercessores e guardei esse recibo no meu WhatsApp. Essa semana, esse mesmo cara depositou mais de R$5.000 de dízimo e de oferta. Numa janela de poucos anos, não deu 2 anos ainda, que ele começou a estudar, diligentemente a aprender e a criar funis de venda online. Criar um sistema, e este sistema, uma vez estabelecido, é um sistema de marketing digital que passa a ter vida própria, passa a funcionar, passa a faturar, passa a vender livros, áudios ou conteúdo por correio que tem que ser despachado para a pessoa receber na sua casa. Você pode experimentar isso também. Quando deixei a área de informática, deixei o mercado profissional em Joinville, Santa Catarina, fui para São Paulo, fui estudar no seminário, do seminário fui para Campo Missionário, fui entre os ribeirinhos, fui para o Pantanal Mato Grossense, vim para o Nordeste pregar, fazer trabalho social, até num depósito de lixo aqui em Olinda, onde conheci minha esposa, médica, uma médica voluntária. Mônica estava lá servindo com medicina social. E a pobrezinha não resistiu, nos conhecemos, se apaixonou e temos 3 filhos. Todo esse processo de deixar a área do business e ir para o ministério foi importante para mim. Mas chegou um momento que eu tinha sonhos, que eu tinha visões, que eu tinha projetos, que eu sabia que o próprio Deus tinha colocado dentro do meu espírito e estavam em marcha lenta. Porque eu estava dependendo única e exclusivamente de oferta, de dízimo, para tirar esses papéis do mundo das possibilidades. Foi então que Deus conversou comigo e veio à minha mão um livro de um líder argentino chamado Hélio Silvoso. Uma literatura muito importante que você pode buscar, Ungidos para os Negócios. E ele começa a desconstruir toda essa ideia de clero e de líder leigo, fazendo-nos compreender que o reino de Deus e a sua justiça se expande não só no altar de uma igreja formal, mas principalmente nos contratos comerciais, nos relacionamentos de compra, venda, prestação de serviço e geração de renda, geração de riqueza, geração de empregos. Foi então que eu voltei para o mercado de empreendedorismo, voltei para a área profissional, retornei a algumas atividades e quando eu volto, depois de uns 15, 20 anos desatualizado com o mercado de informática, era um programador que agora já não sabia mais nem utilizar as ferramentas contextuais deste momento do mercado e da evolução da tecnologia informática. Eu conheci uma empresa poderosa chamada Builderall. Builderall foi uma empresa que fechou conosco esta parceria. Nós hoje somos um franqueado Builderall e estamos procurando outros líderes que queiram comprar uma franquia de Builderall e se estabelecer conosco. Nós estamos hoje
treinando pessoas para criarem os seus sistemas automatizados de venda e ganharem dinheiro. Na medida da diligência, do esforço, do trabalho, esse dinheiro se expande e se torna em recursos para a obra missionária, para a expansão do reino de Deus. É a forma moderna que Deus encontrou de treinar pessoas para tecer tapetes e construir tendas para que o avanço do trabalho social e da pregação do evangelho continue nesta geração. Builderall, ele vai te dar todas as ferramentas que você precisa para editar vídeo, áudio, fazer flyers, sites, funis de venda, mandar milhares e milhares de e-mail ou viralizar informações no WhatsApp, nas redes sociais, Instagram, Facebook e tantos outros recursos que a geração milênio utiliza. Isto é muito importante para você que está me assistindo e talvez não tenha o conhecimento técnico, esteja dizendo, quero comprar uma franquia e fazer parte desse treinamento, mas eu não sou um cara tecnológico. Bom, eu era um cara totalmente desatualizado do mercado de informática e tive que reaprender com essas ferramentas. Assuma essa responsabilidade de transformar o tempo e o modo das coisas ao redor da sua vida. Não adianta continuar reclamando ou murmurando. É necessário se conectar com pessoas que possam impartir, ativar, comunicar para você a energia que você precisa para a transformação. Ninguém acorda de manhã e planeja fracassar, mas milhares de pessoas fracassam por falta de planejamento, por falta de mentoria, por falta de um acompanhamento estratégico. Na nossa equipe, nós temos em Atlanta o pastor Júlio Patrício, que irá se relacionar diretamente com vocês. Temos também algumas outras pessoas no Brasil, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina, que irão se relacionar com os novos adeptos da Escola de Ativação Profética que desejaram compreender e aprender os segredos do marketing digital, do empreendedorismo online. E eu estarei orando e supervisionando todo esse módulo, todo esse treinamento. Você pode aplicar essas informações para a sua igreja local, para o seu ministério, para contactar e relacionar-se com pessoas em regiões geográficas estratégicas, mas você deve aplicar isso para a sua empresa, seja uma empresa grande e formal, uma empresa pequena, um empreendedor familiar, uma empresa doméstica que esteja começando agora. Não importa. O que você precisa fazer é começar, dar o primeiro passo. E as ferramentas da Builderall vão te treinar. São indutivas, são autossugestionadas. Você vai absorver isso ao longo do processo. E sabendo dessa dificuldade técnica, nós decidimos fazer com que este conteúdo se torne obrigatório para todos os pastores que estão no campo, todos os missionários que estão no trabalho social, seja na África, seja no Caribe, seja no mundo hispano, seja aqui no Brasil ou até mesmo os nossos líderes conectados conosco nos Estados Unidos. Você vai aplicar isso em diversas áreas, diversos setores da vida urbana e do fluxo comercial. Não importa o segmento de mercado, essas informações técnicas e específicas do nicho de mercado que você trabalha, você já carrega dentro de você. Nós vamos te dar as informações e as ferramentas para viralizar isso na internet. Vamos juntos unir esses dons, esses talentos, manifestar a glória do Senhor, expandir o seu reino e acelerar os resultados financeiros. Deus te abençoe abundantemente.